Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco Júlio Romão, a cara do podcast Arquivo J, que é uma plataforma no YouTube focada em reviews de cinema, séries televisivas, basicamente cultura pop dos anos 80, 90 e 2000. Este canal, o Arquivo J, dedica-se especialmente à ficção científica, relacionada também com o fenómeno OVNI e, mais recentemente, com o movimento Disclosure. Este movimento já conta com vários filmes, documentários e teve recentemente aqui um contributo extraordinário do realizador Steven Spielberg, que para alguns, este último filme, o Dia D, para alguns é ficção científica, mas para outros, e para o próprio Spielberg, é uma forma de falar da realidade e antecipar possíveis desenvolvimentos deste processo que está em curso no momento. Por isso, hoje vamos viajar na fronteira onde a película do cinema se cruza com a realidade dos relatórios sobre os fenómenos UAP, UFO, OVNI, ou seja, sobre os ficheiros classificados que estão neste momento a ser libertados pelo Pentágono, a pedido da Casa Branca, e que tem gerado uma discussão pública do tema. E para nos ajudar neste cruzar entre ficção científica e a realidade, temos aqui o Arquivo J, ou seja, Júlio Romão, em representação do seu canal do podcast, para nos ajudar a compreender um bocadinho isto. Por isso, Júlio, seja muito bem-vindo ao The Talk and Talk Zone e é um prazer imenso estar a falar consigo. Eu é que agradeço, fiquei muito feliz do seu convite, né, para a gente poder estar batendo esse papo. Queria estender aqui para a sua audiência também, o meu obrigado, né? Gosto muito do povo de Portugal, inclusive eu tenho uma audiência muito legal do canal em Portugal, né? Então eu queria aí, mandar uma saudação pro pessoal de Portugal aí, que a gente gosta. Aliás, a gente somos co-irmãos aqui, né? Brasileiros e portugueses. E sim, né, a gente vai bater esse papo aqui, porque realmente a ficção ela sempre traz um pouquinho da realidade, né? Ou na maioria das vezes, para muitos, anuncia uma futura realidade ou algo que aconteceu no passado. Então, assim, vai ser muito legal esse bate-papo aqui. Mais uma vez, quero te agradecer por ter me convidado aqui para bater esse papo. Ok, obrigada, Júlio. Mas antes de entrarmos no papo, ou no bate-papo, ou nesta conversa, que vai ser fantástica, seguramente, gostaria de perguntar o que o levou, o que o motivou a criar um canal no YouTube, este podcast, para falar sobre estes temas? O que esteve na base disso e também falar como é que surgiu este interesse todo pela ficção científica e pelo fenómeno OVNI também? Bom, tudo isso surgiu, eu tenho 47 anos, né? Vou fazer 47 anos, e a minha infância, a ficção científica estava muito aflorada, né? Por quê? Eu sou de uma geração que assistia Jaspion, Changeman, Flashman, Giban, Jiraiya, né? Foram todos séries de ficção científica de heróis japoneses e tal, que fizeram muito sucesso no Brasil. E isso, a gente ficava doido de ver nave, aquele negócio todo, né? E tudo mais. E aí começaram a vir produções também que corroboraram para isso, né? Então, por exemplo, a série V, que foi de 84, 83, que começou ali. Tivemos meu Contatos Imediatos, que foi o primeiro filme do Spielberg, né? Eu lembro que quando eu vi o Contatos Imediatos pela primeira vez, eu fiquei assim, paralisado, porque eu falei, cara, parece tão real, né? Assim, porque era um filme parado, mas um parado que te prendia, porque você falava assim, cara, onde que esse cara quer me levar, né? Onde ficava assim, né? E trazia mais. Por quê? Porque antes desse filme,
você via ficção, mas a ficção muito ficção, né? Era aquela coisa assim, a nave destruindo, aquele negócio todo tal. E quando chega um filme que não é parado e quer te mostrar uma outra realidade, aquilo te impacta mais, né? Então, a partir dali, eu comecei a gostar disso, Sim, né? Comecei a gostar de que é ficção e tal. E claro. aí, surgiu a vontade de eu montar, assim, um canal no YouTube, né? Daí veio a ideia do Arquivo J, né? Uhum, Que seria abrir os meus arquivos, né? Que era tudo aquilo que eu lembrava ali da minha infância e tudo mais, e trazer isso para o canal e resgatar, porque, assim, a ideia era, eu quero trazer esse público que está nessa faixa etária, né? É uma cultura pop também, é uma cultura geek, enfim, mais voltada para esse público, né? Pessoal que uhum. cresceu assim como eu vendo He-Man, vendo Thundercats, enfim, toda essa nostalgia toda. E deu muito certo, porque assim, eu não imaginava que tinha um público tão grande que quando Uhum. você posta um negócio que o pessoal fala, cara, eu lembro disso daí. Eu assisti, poxa, né? Te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo falando sobre o filme A Mosca, né? E eu não Sim, sei como é que chama aí em Portugal a mosca, né? Mas é a mosca é mesmo. a mosca mesmo. E é um filme que na época causou um pânico, assim, todo mundo que assistiu o filme falou assim, nossa, que filme que é aquele e tal. E eu postei sobre o vídeo, tal, falando sobre que era um filme que eu gostei também muito, e foi muito legal a repercussão também, que o pessoal, poxa, que legal e tal. Então, a ideia do canal deu certo, que era resgatar esse arquivo meu, do Jota, né, trazendo essa nostalgia também, falando de cultura pop e tudo mais. Tentei trazer, isso que é interessante, eu tentei trazer coisas atuais, não deu certo, mas Ok, assim, o negócio foi mesmo mexer com a nostalgia, né? Por exato. isso que eu criei o canal. E veio também num momento da criação do canal que foi interessante também na minha vida pessoal. A minha esposa, ela passou por um período que ela teve câncer, né? E durante o tratamento dela, né? O canal foi uma maneira de eu expressar uma, sei lá, você dá um hobby, né? Falar assim, cara, eu vou sair desse furacão aqui, vou fazer alguma coisa ali para desbaratinar, para dar uma, né? E aí surgiu o canal, a coisa foi crescendo, né? Hoje a gente já tá aí, eu chamo meus inscritos de jotistas, né? Porque eles estão todos ali. É, Sou e uma hoje, jotinha. jotistas. A gente Ok. já está chegando aí a quase 26 mil jotistas, né? Então, sinal que tá dando certo. Você, como Exato, eu, sabe que o YouTube não é uma plataforma fácil, né? exato. A gente barra no algoritmo, enfim, tudo aquilo, aquela coisa toda, mas somos aqui lutadores, né? É um facto. É um facto. E obrigada, Júlia, por falar um pouco assim da sua jornada. E é engraçado, alguns dos nomes que falou, eu Uhum, não consigo fazer correspondência, mas há um, sim, definitivamente, que é o V Batalha Final, dos, uhum, dos lagartos, dos reptilianos, dos não é? reptilianos. E então, realmente, há algumas pessoas que atualmente acompanham o fenómeno AP Uhum, foram muito marcados também por essa série. Os outros passou completamente ao lado, ou seja, não assistiram, uhum, não têm memória, porque também alguns seriam muito crianças, portanto, e é realmente, enfim, havia várias outras séries, o Star Trek, o próprio Star Wars, a Galáxia, uhum, portanto, foi toda uma época, talvez também fruto pela Guerra Fria, em que a exploração espacial era algo que nós acompanhávamos no dia a dia. Portanto, sim, sim. um acompanhar da ficção a criar todos esses universos possíveis e trazer-nos até nós. E depois eu penso que houve um gap em termos de apostas de séries, mas houve uma continuidade no Uhum, cinema em trazer o tema Alien. Mas como o Júlio já disse, muito aquela ficção um pouco, se calhar, pouco verosímil. sim. O que que acontece, né? A série V, por que que eu acho que ela fez tanto sucesso e ela faz ainda hoje? Eu acho que ela andou meio que na contramão das outras séries. Uhum.
pegando o exemplo que você deu de Star Trek, Star Wars, enfim, eram séries que tinham, sim, o pano de fundo, né, alienígena, UFO, nave e tudo mais, mas era mais fantasiosa, né? E Claro. aí, quando chega uma série que traz um contexto histórico envolvido nela, porque a série V, na verdade, os alienígenas e os lagartos, eles são uma metáfora de uma realidade, e que isso está muito atual. Então, Uhum, você imagina assim, um grupo de alienígenas chegando, falando, não, sou seu amigo, nós estamos aqui para te ajudar, a gente não quer nada, estamos aqui porque nós queremos mesmo fazer do teu planeta algo melhor e tudo mais e tal. E eles vão se infiltrando no meio da gente, no meio de governo, né? E uhum, também levantando uma bandeira de um regime, né, autoritário e tudo mais. Então, eu acho que a série V trouxe isso de uma maneira assim, você via aquilo em tela, se uhum. impressionava pela questão dos lagartos e tudo mais, Sim. só que o que mais impactava, eu acho que era o contexto histórico envolvido nela, que era assim, você tinha o autoritarismo ali, tinha a fragilidade do ser humano, porque o ser humano viu uma pessoa falar diferente, falar bonito, vários seres humanos, inclusive, ficou do lado dos alienígenas, e não da própria raça, Uhum, né? Então, se você vê ao longo da série isso daí, é algo muito marcante até hoje, que você fala assim, isso realmente acontece hoje. Às vezes uma pessoa chega falando assim, um governante, fala bonito, olha, te prometo, faço isso, faz tal, e a pessoa vira, não, vou ficar do lado dele, vou virar contra tudo, né? E a série V fez isso. Depois dele, que vieram, por exemplo, Alien, que é um filmaço de ficção científica e tudo mais, né? o oitavo passageiro O de Oitavo Passageiro, Ridley Scott. do Sim. Ridley Scott. É um baita filme, mas ele já trouxe o Alien naquela essência dele de, cara, ele é um monstro que vai chegar aqui, vai te atacar e tal, né? E assim, eu sou fã de efeitos práticos, então tudo que envolve efeitos práticos, como o Alien, que você via ali que não tinha aquele CGI envolvido no Alien, era um robô ali, mas que era real, né? Te trazia mais esse negócio de medo. Então a gente teve assim, essa questão da V, que foi essa série que eu acho, na minha opinião, que trouxe esse assunto mais próximo da realidade, né? Até hoje o pessoal comenta, fala, cara, como isso é atual, parece que tá falando de hoje, isso daí, né? Exato. Ah, E, e aí, em paralelo a isso, a gente teve um cara que revolucionou esse tema no cinema, que foi o Spielberg, né? Então, quando ele fez o Contatos Imediatos, depois a gente vai falar mais à frente de outras séries, de ah, outros trabalhos que ele fez, ele corroborou para falar assim, ó, peguei aquela essência ali, legal, mas eu vou dar um up nesse negócio aqui, né? Que colocou a gente em várias situações. A verdade é essa, né? Então, por isso que essa série marcou bastante. uhum. Sim, o Spielberg, podemos e com certeza vamos um dia, quem cá estiver, para fazer essa avaliação. Ele tem todo um percurso Uhum, cinematográfico no campo da ufologia e fora do campo da ufologia. Lembrar que ele fez também Parque Jurássico, na questão uhum, a nível da ficção, mas fez A Cor Púrpura, fez A Lista de Schindler, portanto, os grandes temas da humanidade. sim, sim. E ele gosta sempre de estar no meio do olho do furacão, né? A Exatamente. verdade é essa. Os grandes temas ele realmente abordou de uma forma muito profunda, bem detalhada. Mas pronto, Uhum. mais à frente vamos falar de Spielberg, mas o engraçado é o Júlio estar a falar de filmes lá de trás, de 79, Uhum. vamos falar de outros ainda mais recuados, Odisseia no Espaço de Kubrick de Sim, sim. 68, se não erro, ou Blade Runner. Portanto, Uhum. estamos a falar em termos de ficção científica, aqui entroncado com a questão do alienígena, do extraterrestre. No caso do Odisseia do Espaço, não há um ser que seja ali evidente, mas a questão extraterrestre está representada através dos monolitos, portanto, que são como
a comunicação de lá, do cosmos para, Uhum. né? Blade Runner fala também da questão dos robôs, portanto, da inteligência artificial, o que é ser humano e o que é ser artificial, portanto, Algo que está nesta muito atual, inclusive, né? super atual. Portanto, nós tivemos, e a importância da cultura, Uhum. diferentes formas de expressão, no caso, o cinema, podíamos estar a falar também da literatura, não é, dos livros, mas que vêm trazer esta coisa de nos permitir a reflexão, não é? E Sim. imaginar os tais cenários. E a minha pergunta é, com todo pronto, esse contributo, o que é certo é que nós passamos todo um período em que o Alien foi retratado como um ser monstruoso, não é? Um ser Uhum. monstruoso que vinha invadir, que vinha atacar, que vinha destruir, que vinha acabar com o planeta, etc. A minha pergunta é, em que medida, e como tem muitas pessoas a interagir, não é, a dialogar consigo, toda essa visão do extraterrestre possa ter contribuído para uma rejeição, ou seja, para uma programação com vista a rejeitar esse tema do extraterrestre. Isso não existe, isso causa medo, não nos vamos ocupar em saber sobre a possibilidade de vida não humana fora. Essa é uma pergunta que, assim, é uma tênue linha que fica entre a religiosidade e fica entre aquilo que eles acreditam na ufologia, né? Por quê? Se você pega, por exemplo, o primeiro filme de Guerra dos Mundos, que foi na década de 50, aonde trazia os alienígenas destruindo tudo, consumindo os nossos bens mais preciosos aqui, tudo mais, que inclusive o Spielberg depois fez o remake desse filme e tal, né? Sempre foi colocada a imagem de que, assim, ó, um ser alienígena que viesse para cá, ele não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo. Por quê? Porque tinha essa imagem, olha, vai chegar uma nave que vai destruir tudo, né? Independence Day falou isso na década de 90, que era uma nave que chegava, destruía tudo, enfim. E aí você pega, por exemplo, algumas séries que trouxe o Alf, por exemplo, né? O Alf já era tipo assim, era um ETzinho bonitinho, Era bonzinho. legalzinho, bonzinho, né? E aí até nisso, o Spielberg foi inteligente e quando ele fez ET, ele tirou essa imagem de, não, eles vieram aqui para acabar com tudo, mas não vamos fazer um ET legalzinho? Um cara que vai chegar aqui, vai pôr o dedinho, a gente vai ficar triste quando ele for embora e tudo mais, né? Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, que assim, nós mesmo criamos essa imagem de um ser destruidor, né? Porque eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele entende assim, aquilo que não é meu amigo é meu inimigo, né? E não é necessariamente assim, Ou né? aquilo que é desconhecido é logo à partida inimigo. Inimigo, né? Mas, por exemplo, você pega contatos imediatos, que você vê lá que os alienígenas vêm, eles não fazem nada de mal. Eles vieram aqui, fizeram um contato, foram embora. Ponto, né? Então, assim, criou-se essa imagem, e porque vende também, né? Vende mais você. É discutível, em contactos imediatos é discutível, porque tem Exato. cenas de abdução, não é? É, E às cenas de abdução. Tem uma cena de abdução em movimento, no autocarro. exato, exato. Então, assim, é que foi criada essa imagem, e essa imagem ela foi passando de geração para geração, falando de uma maneira que ficou cada vez mais perigosa, falando assim, né? Olha, é um monstro, olha aquilo lá, né? A própria imagem dos Greys, né, que foi criada, é que assim, cara, é um monstro, é um bicho feio e tudo mais e tal, né? Mas aí eu faço uma reflexão assim, e se nós estivéssemos chegando em outro planeta, por exemplo, né? Como é que seria essa recepção para nós? Aí, no caso, nós somos alienígena, né? Mas assim, a gente não é esse bicho todo. E será que realmente eles são tão inteligentes como a gente pensa que é? Nós não somos mais do que eles, por isso que eles estão vindo para cá?
Então é uma discussão, né, Uhum. complicada. E aí entra a questão também que eu falei da religião, porque muita gente fala que não, isso daí não existe alienígena. Alienígenas são seres de caídos, anjos caídos, enfim, tem uma série de coisas. Não vou entrar nesse tema porque é bem amplo, Claro. né? Mas é que foi se criada essa imagem e que hoje eu vejo, assim, pelo menos nos últimos trabalhos que eu estou vendo assim no cinema, de meio que querer quebrar essa imagem, sabe? Meio que desconstruir essa imagem e falar assim, olha, não era bem assim, né? Se você pegar, por exemplo, a série Taken do Spielberg, que fez muito sucesso, uma série maravilhosa de Taken, né? Ele traz justamente isso, desde o caso Roswell, né? Lá no Novo México de 47 para cá, não o alienígena como sendo um ser do mal, mas ele estar no meio de nós, inclusive se relacionando com a gente, criando os híbridos, Uhum. né? E no final do desfecho é muito legal da série e tal, que é o que ele fez no último filme dele, mas trazendo já uma imagem diferente. Olha, não são monstros, eles não vieram aqui para matar todo mundo, não, calma. A gente tem uma outra pegada aqui. Então, assim, mas eu acho que muito disso foi a imagem que se vendeu, desde os nossos antepassados lá, né? Meu pai assistia filme, por exemplo, de ficção, e todos os filmes de ficção eram voltados para, ó, né? Se você pegar os próprios heróis de antigamente, Flash Gordon e tudo mais, eles lutavam contra alienígenas do mal. Uhum. Sim, isso acaba por ser um padrão e um arquétipo que está muito na ficção científica e, sobretudo, de ação, não é? Uhum, Do herói que tem que destruir alguma ameaça terrível. No caso dos exato. alienígenas, é os alienígenas, se for outra coisa, se for o Rambo, mata 200 e ele sai dali como o grande vitorioso com essa. Mas pronto, realmente isso pautou a produção cinematográfica durante toda uma era, e há, de facto, em Spielberg essa clara intenção de desconstrução do inconsciente coletivo, no sentido de trazer uma visão, se calhar, mais próxima daquilo que ele entende ser a própria relação que eventualmente existe entre humanos e estas outras consciências que supostamente nos visitam. Portanto, que ele abriu um pouco o jogo nas entrevistas que fez sobre o dia Uhum, D e falou, e se isto for a realidade? Portanto, aquela questão não é uma questão assim tão exato. tanto quanto isso. Aliás, o Spielberg tem um conhecimento, não sendo ufólogo, muito profundo da ufologia, portanto, em contactos imediatos de terceiro grau, ele foi assessorado por Jacques Vallée, Sim. um ufólogo que ainda hoje é muito ativo. O Heineck também, né? Ajudou ele. Bem, Uhum, exatamente, portanto, foram duas pessoas com profundo conhecimento. E o Jacques Vallée ainda hoje, ainda dia 29 de junho, ele estava na Assembleia Nacional Francesa, num colóquio, a falar com a classe política sobre o fenómeno UAP. uhum. Portanto, Closure está em curso, não é só nos Estados Unidos, agora também já a Europa começou a dar passos no sentido de abraçar este tema. Mas, indo aqui aos assuntos que o Júlio realmente pode falar, o que eu gostaria de perguntar é, só olhando para todo o trabalho do Spielberg, não o vê desde o ET, ou desde Contatos Imediatos, ao ET, e passando agora para o dia D, o soft disclosure do próprio Spielberg. É, eu acho assim, ó, o Spielberg, ele tem, se você acompanhar a linha do tempo dele, falando desse tema, né? Uhum, Se você pegar desde Contatos Imediatos até o dia D, ele construiu uma narrativa em que ele colocou a gente em praticamente três situações. A primeira, como seria esse contato imediato, né? Numa época onde isso causava muito medo, que foi lá em 70, na década de 70. Qual era a nossa reação?
Como seria a nossa reação? Depois ele trouxe um ET bonzinho e falou, como é que seria a nossa reação se esse ET fosse bonzinho? Aí a gente tem duas variantes aqui, né? Uhum. E dia D, ele trouxe também uma outra questão que era assim, e se a gente revelasse que esse negócio é de verdade, qual que seria a sua reação? Né? Então são três situações diferentes em que ele, e nesse meio tempo ele teve a série também, que ele foi preparando para isso e tal. Mas são três reações diferentes que assim, primeiro eu te dou o choque, segundo eu te trago o amor e terceiro, e se eu falar que esse negócio realmente é verdade? Como é que seria? E, né, e essa é uma discussão maior do dia D que muita gente não gostou do filme. Você pode ver assim que a crítica está 50-50. Ou a pessoa ama ou ela odeia, né? Não tem meio termo. Mas por quê? Uns esperavam que ele ia fazer uma revelação, né, realista do negócio e tal. Só que outros, como eu, por exemplo, eu já assisti o filme pensando no quê? Ele preparou uma situação que, e se realmente acontecesse isso, como é que a gente ia receber essa notícia? Como é que seria o impacto disso? Tanto que ele deixa no ar. É de Sim. cada um. E acha que ele cumpriu bem esse propósito? Eu acho, tá? Embora eu não vou entrar aqui em qualidade do filme. Nós vamos falar da Qualidade, estou a falar na mensagem a e no. mensagem. Isso. A mensagem, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque ele quis trazer o seguinte: olha, a gente sabe que tem, a gente sabe que existe, né? Mas será que a humanidade está preparada para isso? Essa é a grande questão. Será que se eu jogar isso de uma vez, como é que a pessoa vai reagir a isso? Tem vários tipos de reação. Poderia ter Claro. acontecido de ter virado uma catástrofe mundial e todo mundo sair correndo, né? Ou todo mundo ficar paralisado e falar, e agora? Né? Eu acho que nessa questão ele acertou. Uhum. Eu tenho um mês depois de ter, eu tenho algumas dúvidas que ele tenha cumprido bem esse propósito para quem nunca ouviu falar sobre o tema. Uhum. Eu penso que a pessoa olhou para o filme, independentemente, vá lá, da qualidade Ah, sim. cinematográfica ou artística, mas quem não sabe ainda, não está envolvido, olhou, é um filme de ficção. Mais um Ficção. Exatamente. Exatamente. ficção. É mais um filme de ficção. Eu penso que a decepção veio mais de quem já acompanha o fenómeno, como diz, ou também a admiração e o elogio positivo de quem conhece o fenómeno e vê ali tudo bem, não é? Uhum. Retratado. E depois, mais à frente, podemos dissecar através das personagens e através Agora acho que podemos fazer spoiler, já passou um mês. Não viu? Se tivesse isto. Eu penso que é isso, mas é questão da narrativa. E também enquadrar aqui algo que é importante, ou seja, este é um tema que tem vindo a ser colocado na indústria cinematográfica. E é Uhum. um tema que também tem vindo a ser trabalhado, ou seja, existe uma agenda, existe todo um trabalho de pesquisa ao nível institucional. Uhum. Portanto, IA, Pentágono, NASA, estou a falar dos Estados Unidos. Sim. O Brasil é um país também que tem casos de referência a nível de ufologia. Uhum. Portugal também. Há estudos académicos feitos em relação à aparição de Fátima ser um fenómeno ufológico. Uhum. O milagre de Fátima. Uhum. Com semelhanças a outros milagres como Lourdes. Portanto, só que vinham com a roupagem daquilo que o sistema de crenças das pessoas são capazes de assumir. Uhum. Portanto, todo um trabalho já feito ao nível da ufologia e o dia D vem por sincronismo. Vamos colocar dessa forma, não sei qual é a sua opinião, se é sincronismo, se é uma encomenda, se é algo
precisamente no momento em que está a acontecer no mundo, ou seja, nos Estados Unidos, mais ao nível do Congresso americano, a ser discutido com denunciantes, com proteção Sim. de testemunhas, para, sob juramento, poderem falar sobre aquilo que têm conhecimento sobre a existência de vida não humana e sobre a existência de tecnologia não humana, não é? Uhum. Como é que o Júlio vê o aparecimento deste filme, que não, pronto, que não foi produzido, não é? No ano passado, com certeza começou antes. Como é que vê o aparecimento do filme num contexto destes? Qual é a sua leitura? Eu acho assim, tem duas frentes que a gente pode pensar aí. Uma, né, que é a teoria da conspiração, de você falar assim, não, encomendar esse filme aqui para fazer, para dar um, né, que eu não acredito muito na questão da teoria da conspiração aí, mas também tem a questão comercial. Você pegar um tema que claramente entraria em evidência e que ele nunca saiu de evidência, mas você trazer isso para o cinema e ainda mais tendo um nome de peso por trás disso, com certeza traria bilheteria. Isso é fato, né? E teria discussões. Só que isso é uma questão que é ampla, por quê? Se você pegar, por exemplo, a série Projeto Blue Book, né, que é o livro azul, que inclusive tem o Heineck lá, que tem todo o processo, são os escritos do Heineck e tudo mais. É uma série que traz muita coisa dali ficção, mas muita coisa dali real, inclusive com datas, com nomes e com tudo mais, né? Que também, se você for para, será que foi encomendada essa série para falar alguma coisa, né? Ou fizeram só para revelar? É a mesma questão, né? O dia D também não ficou fora disso. Agora, eu não acredito, eu, Júlio, não acredito que eles encomendariam um filme para falar assim, ó, me ajuda aí para a gente dar uma, né? Porque não precisaria, se você for parar para pensar. Aqui no Brasil mesmo, também tem muitos eventos, né? Eu acho que o que mais ficou famoso aqui foi o ET de Varginha, que se fala no Imagina. mundo inteiro, né? E tem muita coisa a ser explorada aqui também. É porque eu acho que o brasileiro não explora isso. Se ele explorasse, tem vários casos aqui que daria bons filmes também, Uhum. né? É que não explora isso. E o americano a gente sabe que ele explora, né? Ele, qualquer coisa, ele vai explorar. Ele explora e vai ao Brasil para explorar os casos brasileiros, não é? O James Fox é Exato, um deles que está, pronto, exato, em entendeu? cima do acontecimento e Uhum, não se estranhe, não é? uhum. E realmente o Spielberg vem acompanhando o fenómeno, não é? Não podemos dizer que é uma pessoa que não Isso é um está fato. envolvida, ele sabe Uhum, em detalhe tudo o que está a acontecer mais recentemente, desde 2017, portanto, desde todo o desenvolvimento que foi desencadeado pela própria pronto, visibilidade pública que o fenómeno ganhou através do New York Times, uhum. etc. Portanto, não há aqui um acaso, de qualquer Não, forma. Agora, qual é que foi a principal motivação? Podemos, não é? tem Especular. várias, tem várias especulações aí que a gente pode, né? Assim como, eles falam assim, vários inscritos falaram para mim assim, mas é porque o Spielberg faz parte do grupo do Majestic 12, por exemplo, né? Que é aquele grupo de 12 pessoas que, em tese, né, diz a lenda, que cuida de todos os fatos ufólogos e, enfim, no mundo. E eu falo assim, não é para tanto, né? Mas eu acho assim, que ele tenha pessoas do lado dele que tragam acontecimentos para ele reais, isso tem. Isso eu acho que tem. Porque assim, Uhum, ele não seria tão realista e assertivo em datas, em nomes e tudo mais, que ele colocou tanto em série, filme e tudo mais, sem que alguém chegasse e falasse, cara, tem um documento aqui, eu tô te mostrando. É isso. Né? Mas eu não diria que ele tá lá dentro e falar assim, cara, ele tá do lado do governo ali, ele tá vendo, ele já viu uma nave ali? Acho que não. Né? uhum. Senão a gente poderia falar também que ele viu um dinossauro.
Podia ver em projeção astral, não sabemos. Não sabemos, né? Exato. Isso é sempre uma possibilidade. Ou, não digo um dinossauro, um dragão, enfim. É. Mas o que é certo é que há um cuidado dele em relação a este tema, e há a série Taken, que o Júlio ainda há pouco estava a falar, em que vem, eu ainda não tive a oportunidade de ver, queria começar a ver também, passou-me ao lado, mas há aqui todo um detalhar, ou seja, uma incubadora talvez para este momento agora com o dia D. Foi legal Que, você... sim. Desculpa até de interromper. Foi legal você falar disso, porque é o seguinte, esse é um dos motivos que quem assistiu o dia D talvez goste e não goste do filme. Porque assim, se você pegar o recorte, filme dia D, ele, 90% das pessoas não gostaram do filme, o recorte. Sim. Só que se você estender esse recorte para a série Taken e o dia D, são as pessoas que gostaram. Por quê? Porque na série Taken, ele meio que preparou você para assistir o dia D. E tem muita coisa na série que foi repetido no dia D. Então, se você assiste a série que você vai ver, você vai assistir ela e vai falar assim, nossa, mas isso eu vi lá. Olha, isso aconteceu lá. O desfecho foi, né? Então você vai ver assim. Mas por quê? Porque na série, além de ser uma série muito bem produzida para a época, né? Foi em 2002, por aí a série. Ela retrata um alienígena que caiu aqui em 47, né? Se envolveu com uma terráquea e a partir dali começou a geração dos híbridos. Só que isso se passou de geração a geração, por décadas. E qual foi o impacto disso dentro da sociedade, né? Qual foi o impacto disso de você descobrir se era híbrido ou não? Ou essa pessoa, por que que, por exemplo, os alienígenas não faziam nada com ela e que queria ela no final, Uhum. né? Então tem tudo isso envolvido. E você vai ver que muitos dos artefatos que aparecem lá, muito do contexto histórico que aparece lá, inclusive no dia D, hora que passa a claquete lá, que fala que acharam 5 alienígenas que caiu e tudo mais, tem esse acontecimento em Taken, só que um dos alienígenas foi que escapou e que gerou os híbridos e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Então, assim, como eu, por exemplo, assisti a série, gostei, e quando eu vi isso no dia D, falei, poxa, mas isso aqui ele bebeu de lá. Tá exatamente o que ele bebeu lá. Aí eu gostei, né? Agora, se você tirar esse recorte, realmente, aí é um filme de ficção. É um filme de ficção. Uhum. Mas podemos perceber que, de alguma forma, a indústria cinematográfica está a fazer algum trabalho no sentido de colocar este tema na agenda, mas com outro, Um outro olhar. com outro olhar. Se Uhum. virmos, por exemplo, o filme, aliás, com o olhar das várias vertentes do fenómeno ufológico, não é? Se formos verificar, por exemplo, o Arrival, a questão linguística, a questão da comunicação com uma inteligência. Exato. É uma linguagem totalmente diferente. Aquele filme, por exemplo, Não Olhe, se eu não me engano, ou Olhe, uma coisa assim, que é também que o pessoal olha para cima e vê o alienígena lá e tal, Uhum. que é um filme que eu tive que assistir 2 vezes para entender o filme. Quem são os atores? Porque eu não estou a ver agora o. Ah, eu não lembro o nome dele. E é que aqui a gente chama ele de Olhe ou Não Olhe, alguma coisa assim, o nome do filme. É com o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence? Não, 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 esse é não, é esse, um outro. Mas esse é ele também traz essa mesma questão do Arval, assim, sabe, de linguagem, de você enxergar a coisa de forma diferente. Para você ter uma ideia, a gente falou de Alien, do Ridley Scott. Foi lançado recentemente a série Alien, né, Alien Earth. E a série Alien Earth, ela se passa antes do filme de 79, né, do Scott. E lá já traz uma linguagem diferente do Alien. Gostei demais da série, inclusive. Vai ser a segunda temporada dela. Que lá o Alien existe
ele é uma ameaça, mas ele não é o ponto principal. O ponto principal é as corporações, o que elas vão fazer com essa tecnologia alienígena, Ok. entendeu? Então você tem duas megacorporações ali que tomam conta do mundo, e esse alien cai do lado de uma, sendo que ele estava numa nave de outra. E aí fica assim, a gente quer esse negócio para mim. Pô, a gente quer a tecnologia para nós. Aí o Claro. outro pega e fala assim, ah, mas a nave é minha, você quer o negócio tá aqui comigo? Né? Então aí mostra um lado que é assim, existe o alien, mas e o ser humano? O ser humano é ganancioso porque ele está querendo não o ser, ele Uhum. está querendo a tecnologia para usar a favor de, né? É um outro contexto. Claro. E é muito importante, e é o que está neste momento também em discussão no próprio Congresso norte-americano, é saber se o que anda nos céus é tecnologia humana, se não é não humana, se é engenharia reversa, não é? Exato. Com fabrico humano, mas passada por outras civilizações fora da Terra, enfim, toda essa discussão. E a questão da energia livre, não é? Portanto, Uhum. a oportunidade de melhorar significativamente as condições de habitabilidade da Terra para os humanos, com acesso a uma tecnologia que possa ser potenciadora de bem-estar e de felicidade e não, mais uma vez, de ganância e lucro. Portanto, também Exato. é uma questão está aí e que deve ser sempre lembrada. Mas voltando realmente a esses filmes que vieram nas últimas décadas trazer essa vida, ao Skinwalker Ranch, mais uma vez, não é? O Alien hostil, o Uhum. Alien que provoca toda falar paranormalidade ou os efeitos poltergeist, não é? Que Uhum. é uma situação que nós, e creio que os agroglifos também lá são retratados, não é? Nesse filme, aquelas geometrias que aparecem nos campos de trigo. E o mais recente, que por acaso que foi produzido pelo casal Obama, como é que se chama? Leaving the World Behind, Uhum. em inglês, com a Julia Roberts, num cenário distópico também. Aquele que tem os Tesla, que vão todos, não sei Sim, se você, sim, eu vi, eu vi. Aham. Não sei se lembra daquela, há ali está implícito a questão alien como uma das hipóteses do que estava a acontecer, não é? Porque eles ficam sem comunicação, ficam, digamos assim, reféns de uma situação que não conseguem identificar, mas há ali dois pontos que eu faço muita ligação com o filme do Spielberg, o Dia D. Um é a t-shirt dos filhos, dos meninos, colocados Uhum. um ao lado do outro, que diz Obey, que é a t-shirt dele, e da filha NASA. Portanto, Obey, NASA. Uhum. Não sei se depois tem que ver isso está lá, é uma mensagem subliminar. E o cervo, que também está presente se reparar nesse filme, também há uma cena com cervos. Não sei se está a recordar-se do Sim, filme. Isso. sim. Não só a do cervo, como também a daquele pássaro vermelho, né? Que é Sim, Ai, como é que é o nome daquele pássaro? eu não sei o nome, porque Nário de alguma coisa, assim. Inclusive, ele tem na mitologia uma representatividade de ser o mensageiro, né? Tanto que no filme aparece isso, né? Que a primeira vez que ele aparece para Emily Blunt lá, ele é um mensageiro, ele veio conversar com ela. E o cervo também tem toda uma mística em cima, né? E eu acho que o último filme que foi feito que trouxe o Alien como uma ameaça foi aquele filme Ninguém Vai Te Salvar, que passou no Disney Plus e tudo mais. Uhum. Fantástico, eu gostei demais daquele filme. Eu acho que foi o último que fizeram dessa maneira. Dali para frente, foram desconstruindo essa imagem. Tanto que o último Predador, embora eu não gostei do filme, né, traz o Predador diferente. Ele não é o vilão, né? Ele Sim. é um mocinho que tem um vilão maior. Uhum. Então é Ok. diferente. Ok. E então, Júlio, já falámos assim
que é que Hollywood tem feito nos últimos, se calhar, 30 anos ou mais, ao nível de super-heróis. Já falamos dos filmes que vêm lá desde o berço, digamos, do início, não é? Em que o cinema começou a retratar o Alien, e temos aqui o Dia T, que é o tal filme que veio com a promessa de desconstruir e construir uma narrativa relacionada com um processo que é real e que está neste momento em curso, que é o disclosure, que é, digamos assim, o tema central do filme, que é a revelação, que é o disclosure de informação que neste momento tem vindo a ser libertada. Creio que já vamos na terceira vaga de ficheiros que foram libertados do Pentágono, com informação que quem faz parte da comunidade ufológica diz que é, é uma ínfima parte do que é conhecido, com os próprios denunciantes a dizer que alguns deles que tiveram acesso a documentos e outros a dizer que viram seres biológicos não humanos, portanto isto tudo está a acontecer. E o filme retrata esse anúncio ao mundo de tudo isto. E agora podíamos detalhar e falar assim sobre os vários aspectos que estão lá falados, e começando, foi tudo o que dissemos até agora, este filme tem uma intenção também de uma programação cognitiva, não é? É claro, não Sim, vamos sim. dizer que não. Nada é por acaso. Por acaso. O que é que o Júlio, como é que interpreta o facto do filme trazer na figura do extraterrestre lá serem representados pelos Grey? Um tall Grey e depois também aqueles Greyzinhos que dizem que são robôs ou que não são. Portanto, na casuística ufológica, 90% dos relatos associam, sobretudo aos Greys, a abduções traumáticas. E associam também a agendas biológicas assim um bocadinho complexas. O que é que Spielberg falou, ou se é que falou alguma coisa da opção em trazer esta espécie alienígena? Olha, eu acho o seguinte, a questão do Grey ali, ele precisava ter aquela imagem do Grey ali, porque assim, se a intenção era impactar, porque assim, você vê que ao longo do filme ele vai te preparando para que, olha, vai te revelar, olha, vai te mostrar, olha, a gente tem aqui, tudo mais. Se ele chegasse com um ser diferente, não teria o mesmo impacto do que você levar um Grey para ali. Por quê? Porque assim, se você perguntar para qualquer pessoa, para uma criança, e você falar para ele assim, ó, desenha para mim um alien. A primeira coisa que ele vai fazer é um negócio cabeçudinho com um olhão preto, né? Por quê? Porque é a cultura, todos os relatos que foram em cima disso. Aquele filme, por exemplo, Fogo no Céu, que é um filme muito bom, inclusive, né? Traz a imagem do Grey, né? Você pega Taken, a imagem do Grey, né? Contatos Imediatos, a imagem do Grey. Só o filme ET que não teve a imagem do Grey, se você for parar para pensar, né? Mas, então eu acho assim, ele usou aquela representatividade ali na forma de Grey, justamente pelo subconsciente mesmo. Vai me dar um impacto maior eu olhar aquilo ali, que é aquilo que a gente tem da infância na nossa cabeça ali, pô, é da imagem materializada ali do que meus pais falavam para mim e tudo mais, do que se, por exemplo, ele aparecesse ali uma pessoa vestida de branco e falar que era um ser de luz e que era um alienígena. Não teria o mesmo impacto, entendeu? Então, eu acho que usar essa imagem lá, e mesmo porque também o Spielberg gosta dessa imagem, né? Ele só não usou no ET, mas se você parar para olhar o ET também tem um pouquinho ali. Sim, Esse é mais engraçadinho, sim, mas ele tem. Então, acho que ele usou essa imagem justamente para isso, por questão de impacto, né? Tanto que quando as pessoas veem aquilo lá que ele aparece lá, o alienígena, você vê que é como se você estivesse resgatando aquilo. Pô, me falaram, o negócio existe. Tá?
né? É diferente. Sim, sem dúvida. E pronto. E creio que essa imagem também, essa opção corresponde às próprias imagens que no disclosure aparecem daqueles seres que, pronto, que há quem diga que não são, não, pronto, que são reais, que Uhum. constam efetivamente dos documentos que estarão no disclosure, não sabemos, não é? Mas dizem que, pronto, essas imagens que retratam a recuperação de destroços de naves e corpos, não é? Pelos Sim. militares, em que se vê uns seres a andar, aquelas imagens a preto e branco, que são cópia fiel do que eventualmente venha a ser revelado pelos militares. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas Mas eu, há, mas eu acho que a ideia foi justamente essa. É o impacto mesmo de você trazer uma coisa que é aquilo que meio que você tem medo. Sabe assim, é você trabalhar com medo? Ah, eu tenho medo de ver um ser desse jeito. Pô, causa mais impacto, né? claro, Agora claro, eu te trazer, por exemplo, uma pessoa normal, dentro desse contexto, eu falo, né, do filme. Se fosse uhum, dentro de um outro contexto, né, talvez seria diferente. Ah, eu trazer um alienígena diferente ali. Por exemplo, aquele filme Inimigo Meu, que é antigo também, sim, que um terráqueo cai no planeta e acaba ficando amigo do alienígena, né? E aí ele descobre que, inclusive, o alienígena tem os seus problemas, tem seus dramas e tudo mais. Tal. Ali naquele contexto não cabia um Grey. Porque uhum, ali já é uma outra questão ali, estão conversando e tal, beleza, né? Star Wars faz muito disso. Tem vários alienígenas de várias formas, né? Então nenhum deles tá ali dentro do contexto, ele vai aparecer, são planeta, enfim. Agora nesse aqui do dia D, eu acho que tinha que ser dessa forma porque assim, ó, vai causar impacto. Pô, era isso que eu queria ver. Era o sim, bichão. Beleza, então vamos ver. sem dúvida. E há ali uma situação do filme em que tem completamente a assinatura de Spielberg, não é? Uhum. Aquelas cenas de ação, do comboio, não é? Portanto, quem viu os Fableman, não sei se o Júlio viu os Fableman, que é o filme biográfico do Spielberg. Não cheguei a assistir. Não, mas o filme está muito bom porque ele fala como é que, pronto, quando é que surgiu todo o interesse pelo cinema, foi desde criança, quando ele ia assistir filmes, e o primeiro filme que ele terá visto, houve uma cena também assim, de efeitos especiais no comboio, e ele em casa brincava com o comboio, e aquilo é a assinatura do próprio Spielberg, nessas cenas de ação, estão presentes também noutros filmes que ele fez, pronto, deste tipo, mas ali em concreto ele exibe carros Uhum. que não são nem carros de polícia, nem carros de militares, são carros pretos, são SUVs de uma corporação chamada Wardex. Creio que é Awardex. exatamente. Ou seja, dando a entender que é uma corporação, uma empresa que opera totalmente acima da lei e do governo. Uhum. Isso está ali bem, bem claro. E que essa empresa detém a, vamos dizer assim, o segredo, né, da, de todos os alienígenas ali. Só que assim, tem um paralelo nessa Wardex aí, né? Que é assim, eu entendo que colocar a figura da Wardex ali foi para não colocar a figura do governo, sabe? Eu terceirizo a questão aqui, mas eu não coloco o governo. Sabe aquele negócio assim? Não vou mexer num vespeiro, mas eu crio uma empresa que é a parte terceirizada, Uhum. né? Que detém todo a cadeia e tal, que tem os carros pretos ali, que são bem coisa mesmo de uma agência de inteligência e tudo mais, né? Mas eu não falo que é governo. Tanto que se você vê no filme, pouco se fala de governo, né? Uhum. Tudo centraliza na Ardex. Ó, o Ardex é isso. Olha, lá dentro a gente tem isso. Olha, a gente sabe disso. Olha, a gente tem vídeos disso, né? Tanto que o Daniel, quando ele pega todos os segredos dali da Wardex, né? Que o pessoal fala assim, olha, a gente ficou indignado de ver aquilo lá e tudo mais e tal. É você ver que, tipo assim, é como se o governo estivesse vendo aquilo lá,
Sim, Mas assim, não vamos falar governo, vamos falar que é o Wordex. ok. Foi para se proteger, eventualmente, ou, pronto. Mas estas agências existem, não existem? Quem acompanha o fenómeno, Será que existe? existe? Uhum. Ok. Não sabemos, não é? E Não. então, porque, pronto, há aqui uma possível interpretação e linkagem também, não Uhum. só com esta vantagem de não querer, enfim, apontar o dedo para o governo, mas implicitamente falar destas agências de governo oculto, não é? Enfim, que são situações que são faladas dentro deste contexto da ufologia, mais no campo de teorias conspiracionistas, mas que é um facto que é falado. Porque assim, se você pegar as obras cinematográficas, né, séries, filmes, enfim, sempre você tem ali dentro um núcleo que é terceirizado para trabalhar sobre isso, e não necessariamente o governo como um todo, né? Então você pega, por exemplo, na própria série Blue Book, o projeto Blue Book, ele é um grupo que está dentro do governo, mas que trabalha nas escondidas, né? Tipo assim, olha, a gente tem um grupo aí que trabalha nas escondidas aqui e os caras resolvem pra gente, né? Então acho que é meio que nessa linha, sabe? O governo sabe, mas eu tenho um núcleo aqui que a gente deixa ali o pessoal tomar conta. Ou para encobrir, né? Como aquelas teorias que a gente sabe, não, era um balão, não era uma nave. Olha, era isso, não era aquilo, né? Como, ó, documenta tudo, guarda, joga para debaixo do tapete, não mostra nada, e é isso. Então, tipo, eu acho que retratou isso no filme, que é o Wardex, era mais ou menos isso. Olha, eu capturo, eu faço, eu coloco, mas eu deixo aqui, ó, dentro da minha pastinha Hum, e ninguém pode saber, entendeu? ok. E está lá retratado. Júlio, há muitos detalhes no filme, não é? Através das personagens, através das próprias circunstâncias, o tal artefacto, não é? Uhum. Tal artefacto que nas mãos erradas pode. Como é que analisa todos esses pequenos elementos que estão lá, que são simbologias, têm representações arquetípicas, têm muitas mensagens através delas. Que destaque é que dá antes de entrarmos nas personagens centrais, portanto, na Margaret e do Daniel, que também são muito interessantes para Sim. fazer uma menção, mas em termos dos elementos, o que é que destaca? E das personagens secundárias, o que é que destaca e qual é a mensagem filosófica ou mensagem que está implícita em cada um deles? Questão dos elementos, né? Isso também foi retratado na série Taken, de você ter um elemento alienígena, tomar posse dele e não saber usar, né? A verdade é essa. Uhum, Porque assim, você pega durante o filme, né? No início ele até consegue usar de uma maneira, vamos dizer assim, controlada. Olha, eu quero meio que me teletransportar ali para falar com uma pessoa, para ela me ver ali, a gente está conversando e tal. Só que isso começa a fugir do controle. Até que, né, são três artefatos que tem ali. Na mão da Emily Blunt, ela tem uma utilidade, já uhum, na mão da Wardex, ela tem outra. Então já se cria essa. O que, que o ser humano pode fazer com isso? Para o bem ou para o mal? O que, que ele vai fazer? Que já imaginou? Olha só o poder que te dá usar aquele artefato ali mesmo do filme. De você poder se passar por outra pessoa, de você poder aparecer na frente de outra pessoa, ou você até controlar essa pessoa, né? O que, que você poderia fazer? Desde um governo que você poderia mudar todo o contexto ali, ou até mesmo você fazer um roubo, fazer alguma coisa ali, ninguém ia saber nada, né? Ou fazer um bom uso disso. Por uhum, exemplo, poxa, tem um ente querido ali que eu gostaria de ver, de eu estar próximo dele e tudo mais, então você tem aquela questão ali, né? E tanto o rapaz lá da Wardex, que eu não lembro o nome dele agora, que ele é o que mandava em tudo ali, que uhum. utilizava disso, ele era meio que o vilão usando Sim, aquilo lá, né?
E a Emily Blunt, o contraponto de ser assim, cara, enquanto você usa isso com ódio, eu uso com amor. Só Uhum. que o meu amor é o seguinte, eu quero me ajudar, ou eu quero ajudar, né? Então você tem dois contrapontos ali. E os personagens secundários ali, por exemplo, a própria amiga do Daniel ali, né? Que eu achei que ela ficou meio jogada ali dentro, porque assim, eu não sabia assim, eu gosto ou não gosto. Sabe aquele Uhum. personagem, né? Você fala Sim. assim, tá, né? Agora, a Emily Blunt, sim, e o Josh O'Connor, sim, aí eles tiveram aquele protagonismo todo, né? Então teve algumas coisas ali assim que realmente, se você for olhar no detalhe, você fala assim, se não tivesse ali também não faria diferença, Uhum. né? Sim. Se bem que essa personagem representa o choque, não é? Diante da informação, porque ela Sim. era uma noviça ou ex-noviça, não é? Uhum. Com uma crença muito forte na existência de um Deus e de, portanto, de toda. Ao ser-lhe apresentada Exato. informação que questiona toda a sua, pronto, o conhecimento que tinha da sua vivência de vida religiosa, ela sente ali um choque, não é? E questiona e vai ter com a freira e coloca a questão, mas então como é que é daqui para a frente? E a freira dá uma resposta interessante, não é? Ah, sim. E é uma maneira do Spielberg também colocar a religião dentro do contexto, Exato. entendeu? Não deixar ela fora. Do tipo assim, eu sei que gera crítica, eu sei que é uma linha tênue ali, mas ó, coloquei ela no contexto, tá? Uhum. Mesmo que superficial, que ele não entra tanto no detalhe e tal, mas ele coloca ela no contexto, não deixa de mencionar. Há quem veja essa passagem ali sem grande substância. Uhum, Mas, pensando com detalhe, há ali uma representatividade, no caso é a religião católica, não é? Mas cristã podia ser uma ou outra, deve ser estar qualquer uma. afetada, porque não é a questão da religião em si, é a questão da vida religiosa confrontada com a possibilidade de vida alienígena e essa coisa de, afinal, existe o Deus que eu conheço ou existe outra coisa. E a freira diz: não, tudo bem, não sei se ela diz, há muitas moradas na casa do meu pai, ou qualquer coisa, nós somos à semelhança de Deus aqui na Terra, é assim que está nas legendas. Portanto, Uhum. nós somos os semelhantes de Deus aqui na Terra, significa que também existe noutros locais. E podemos levar para uma interpretação que é a seguinte, ou seja, para quem esteja também dentro de uma vida religiosa, ou seja, quem também pode, apesar do dogma, ser livre de ter uma vivência, digamos assim, mais aberta para o cosmos, que não impede, uma coisa não choca com a outra, e que Uhum. há pessoas dentro, e que já existem pessoas dentro das religiões que têm este despertar, digamos assim, para uma visão mais cósmica, porque nós sabemos que há. Não, e mesmo porque existem várias interpretações da palavra, né? Uhum, E é aí que eu acho que o ser humano, às vezes, ele se perde, né? Agora falando assim, nessa questão que abriu do filme na religiosidade. Porque assim, se você vê na própria Bíblia, fala assim, e haverá novos céus e nova terra, uhum, né? E aí ela pega e fala assim, nós somos a semelhança e imagem de Deus aqui na terra. Então, você exatamente. vê? Então, são interpretações. Então, a pessoa pode falar assim, pô, então vai ter outro mundo? Ou esse é outro mundo? Ou será que já existe um outro mundo? A gente não sabe, né? Então, assim, existe várias interpretações que essa é a discussão ali que, embora seja superficial, mas que Uhum. você tem essa questão de falar assim, poxa, semelhança, olha, existe isso, tudo mais, né? O fato dela não ficar tão surpresa, tá bom, eu entendo e tudo mais, né? Ela poderia descabelar e falar assim, meu, nossa, agora acabou. Não, né? Ficou ali quietinha na dela. Sim, sim. Há essa situação e a fé como último reduto capaz de
não é? A fé, uma crença na força, numa força maior, para a questão do crucifixo que fica na mão, que consegue de alguma forma vencer a outra força. Portanto, isso são simbologias que estão ali presentes, mas agora podíamos avançar antes de chegar assim. E essa simbologia, inclusive, do Sim. crucifixo na mão dela e o artefato na mão deles, Uhum. né? É a mesma coisa. Eu tenho poder de um lado, na crença, eu tenho Sim. poder de um lado por algo alienígena, né? Sim, pode ser visto dessa forma também. Pode ser visto dessa forma e faz todo o sentido. E então, em Júlia, antes de caminhar para fio, íamos, digamos, olhar assim para estas duas personagens centrais que são os protagonistas, a Margaret Uhum. e o Daniel, não é? Porque são eles que fazem toda a trama. E estamos a falar de duas personagens que são ativadas para Exato. uma missão. Uhum. Foram preparados a vida toda, o seu desenvolvimento, o seu crescimento desde criança, pois embora não tenham memória, só tenham memória dos 10 anos para a frente, não é? Porque antes disso foram alvo de abduções, de intervenções, de intervenção dos tais seres. E estamos a falar aqui de duas personagens que foram ativadas. E começam a ganhar consciência da sua missão de formas completamente diferentes. Mas no trailer, a Júlia foi passando os vários trailers do filme, que criaram muita expectativa, que fizeram um marketing muito intenso do filme. Há uma fala que nós estivemos a falar antes de começarmos aqui em aberto. Há uma fala que saía no trailer que era do Daniel para a namorada ou para a sua amiga e dizia que os 7 bilhões de habitantes da Terra precisavam de saber, não é? E por isso Uhum. ele estava a fazer algo que precisava pronto, de cumprir aquela missão. Mas no filme apareceram os 8 bilhões. Uhum. Quem, na altura, ouviu os 7 bilhões pensou, ok, bate certo. A população da Terra são 8 bilhões, mas 1 bilhão já tem conhecimento deste fenómeno, já tem conhecimento desta realidade, seja por vivência direta, seja por outra via, mas conhece e não tem dúvidas sobre isto. Qual é a Uhum. sua interpretação da opção em não depois passarem para o filme, para a versão que exibiram mundialmente e ficar a fala dos 8 bilhões e não dos 7 bilhões? Bom, no trailer, quando se falou de 7 bilhões, se criaram várias teorias, né? Eu acho que a maior delas é que 1 bilhão já seriam os híbridos que estão entre nós. Então, eles já sabem. Então, eu não preciso falar para eles. Eu preciso falar para o restante, que seria o 7, né? É uma teoria que eu mais acredito dentro do contexto do filme, até pelo desfecho que o filme teve, né? Pensando em que, se lá em 1947 um alienígena ficou aqui e daqui começaram a ativar crianças, enfim, nós teríamos uma população, não digo de 1 bilhão, mas nós teríamos várias pessoas que seriam descendentes do descendente que aconteceu alguma coisa, enfim, estaria ali, né? E o outro, eu acho o seguinte, pode ser uma jogada de marketing de você fazer assim. Hoje em dia, o cinema americano ele está fazendo muito disso. Ele joga um trailer para você que não é necessariamente o filme, mas para Uhum. gerar o hype, para depois ele falar assim no filme, não é isso? Por exemplo, a Marvel está fazendo muito isso. A Marvel chega lá, faz um trailer que te vende uma coisa que você fala, nossa, eu preciso assistir esse filme, cara. Tá, vai, tá. E você vai ver, mas cadê? Sabe aquele negócio do hype? Eu preciso ver o que o pessoal vai falar aí. É o gatilho. Preciso ter um gatilho para o pessoal ir lá e ver, né? Então eu acho assim, na questão do dia D, pode ter sido isso, de ter falado assim, vamos jogar 7 bilhões e ver o que acontece? Vai gerar um hype, o nome do filme vai estar lá em cima. Boa. No filme a gente Uhum. considera. Ou não.
foi um erro mesmo ali, e decidiram, pô, fizemos um negócio errado. Eu não acredito no erro. Eu acredito que teve um propósito ali de você... Porque, assim, o filme ele foi muito marketing, né? Desde os primeiros trailers dele e tudo mais, foram marketing. Então, esse não seria diferente, só não seria mais um, né? Sim. Inclusive, teve acontecimentos aqui no Brasil, né? Que acabou depois sendo relacionado ao filme. Do tipo assim, teve um rapaz aqui Sim, eu vi total. que, pô, viu um disco voador e tudo mais, depois falou assim, poxa, mas justo na época do filme foi acontecer isso e tal. Ficou comprovado que pagaram ele? Não sei. Isso aí é teorias da conspiração aí. Jogamos no ar. Sim. Mas pode acontecer? Pode, né? Hoje em dia, com as redes sociais, o marketing, ele é barato e visceral, né? Uhum. Então, é muito fácil você fomentar um negócio hoje. Se você cria vamos dizer assim, uma polêmica, né? Para milhões de pessoas, e você sabe que hoje em dia, assim, uma pessoa lê, a outra lê o que leu, dá o que leu, e todo mundo fala assim, pô, é verdade, aconteceu, né? Estamos na era das fake news, por isso é fácil. Exato. E aí acontece o quê? Você imagina, poxa, surgiu o negócio 7 bilhões, o que é isso? Tudo mais. Se você pegar meu vídeo mesmo no canal falando sobre os 7 bilhões, tem centenas de comentários, cada um com nossa, mas isso aconteceu porque são híbridos, não. Chegaram a falar até de arrebatamento, de pessoas que foram abduzidas, tem série de coisa. Justamente para quê? Para gerar polêmica, né? Exatamente. Marketing. E a gente sabe que a indústria americana no marketing, eles são muito bons. Sim, claro. A Copa do Mundo tá aí pra gente ver isso. Facto, é um facto. Mas realmente essas personagens, elas trazem em si também muita informação com substância, tratando-se de dois humanos que foram, ou seriam, não sei se há outras interpretações, foram abduzidos no sentido de cumprirem a missão. E a Margaret, portanto, a personagem representada, que é pela atriz Emily Blunt, personifica perfeitamente aquela pessoa que entra num processo de despertar. Portanto, ela é ativada pelo cardeal, não é? Uhum. Até penso que há uma mudança até na física dela, aos olhos, ou alguma coisa assim do género, e ela vive aquela crise que muitas pessoas vivem. Ou seja, antes de ser despertada, ela vive aquela crise que muitas pessoas que acabam por depois entrar num processo de despertar espiritual e querer viver e cumprir o propósito, que ela é meteorologista, Uhum. de uma eterna crise de insatisfação Ela não, interior. ela não vê a hora de ser uma âncora do jornalismo. Exatamente, ou seja, mas que pensa mudar de cidade e não tem assim os objetivos muito bem, portanto ela está a discutir com o marido se vai ficar, se vai não sei o quê, ou se vai fazer outra coisa qualquer, ou seja, como se tivesse um vazio dentro dela que ela nem própria consegue compreender, não é? E depois ela vê o cardeal, portanto é ativada, e os olhos, pronto, representam isso, e há ali uma ativação, um desbloquear de capacidades, não é? Que faz com que, de alguma forma, caia o véu da memória e ela começa a viver num estado de fluxo, de Uhum. pura intuição. Não é? Ela não questiona nada, sem precisar de justificar racionalmente as suas ações. Ou seja, há este simbolismo, ou seja, de quem passa vá lá, por um processo de despertar e que se sente guiada de alguma forma e que não precisa de justificação, e Spielberg utiliza nesta personagem essa coisa, não é? Do choque da expansão de consciência, não é? E ela lê as pessoas, ela sente o que as pessoas sentem e tem sempre uma palavra, as pessoas que estão diante dela são a prioridade, portanto ela tem uma palavra de amparo, de Uhum. acolhimento, uma boa orientação, usa essas capacidades no sentido de
agregar valor nas outras pessoas, portanto, e isso é muito bonito. E depois há o outro personagem, não é? O Daniel, também que foi abduzido e foi preparado e é ativado. Eu não me recordo da forma como é que ele foi ativado. Ele foi Mas, ativado pelo servo, quando ele, pelo... quando eles Ok. olham pela vidraça e todos os servos estão olhando para ele. Exatamente, é através do ser, e portanto, fala daquela personagem que ele é um sobredotado, não é? É visto como um sobredotado que trabalhava na agência com capacidades de matemáticas, de Uhum. matemática, ou seja, ele conseguia decifrar o mundo através da matemática, tanto que ele conseguiu decifrar aquilo que ela Tanto que ele disse, entendia o que eles falavam. exatamente, através dos números. Portanto, e estas duas personagens vêm-nos trazer aqui esta situação que é, vocês têm capacidades que, por via de um contacto com estas inteligências, podem ter a vossa consciência expandida, não é? E Uhum. usá-la para o bem. Eu não sei se fica a questão se eles seriam híbridos ou não, não consegui extrair daí essa informação, mas, de facto, o que é que, na sua visão, como é que vê estas duas personagens, a Emily, a Margaret e o Daniel, neste grande movimento de disclosure? Porque ele podia ser feito sem estes dois, não é? Sem estes dois protagonistas. Eu vejo da seguinte maneira: para toda notícia que a gente vai dar, né, a gente tem que ter um anunciante e a gente tem que ter alguém que traga prova, né? Então, assim, toda notícia ela tem que ser embasada de prova e de alguém que vai lá e fale sobre ela. Então, assim, não é por à toa que foi escolhida a Emily Blunt, né, a Margaret, por ela ser uma anunciante do tempo, que ela Uhum. era a menina do tempo lá do jornal, e que ela falava para todo mundo. Ela vinha anunciar, né? E ela estava na posição de jornalista, então ela poderia anunciar. E o Daniel é o cara que você vai anunciar e eu tenho a prova. Tá aqui, ó. Então você vai falar e eu vou provar. Por quê? Porque eu sou o cara que eu tenho a prova e você é a pessoa que vai anunciar. Tanto Uhum. que os animais que eles representam, né? Tanto o cardeal quanto Uhum. o cervo, cardeal, né? É como se ele fosse lá ser um anunciante para ela, de falar assim, quando ele desbloqueia ela, que ele Sim. aparece no café da manhã lá e tal, né? Na simbologia fala lá que o cardeal ele tem mesmo esse negócio de anunciar alguma coisa que vai acontecer e tal. Eu lembro que na época que eu fiz o vídeo, eu li uma matéria que tinha algumas pessoas que falavam assim que quando o cardeal aparecia em um determinado lugar é porque ia acontecer alguma coisa, enfim. Então, o cardeal tem disso, então tinha tudo a ver com ela. E o servo, né, que é esse ser mais centrado e que ele, quando ele aparece, também tem uma simbologia nele, que é materializada no Daniel, né? Esses dois personagens se completam porque eu precisava de ter quem fala e eu precisava ter a prova, Exato. né? Então eles usaram esses dois justamente para isso. Por que eles faziam isso? Nem eles sabiam. Porque você Sim. pode ver assim que às vezes perguntava para Margaret, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, eu só sei que eu tenho que fazer. Aquela hora que eles param numa loja de conveniência lá, tal, que o marido dela chega e fala assim para ela, Margaret, o que está acontecendo? Fala para mim, o que tá? Ela fala, não sei, eu só sei que a gente precisa ir para tal lugar. Mas como? Não sei, eu preciso ir lá, né? Várias vezes ela falava isso. Quando ela Uhum. falou no telefone com o Daniel, que ela falou assim, ó, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eles estão atrás de você, sai daí. Uhum. Aí ele fala, tá, mas como é que você sabe? Eu não sei, eu preciso falar com você, né? Então ele meio que depois que eles se conhecem e tudo mais, tal, que ela fala, pô, eu conheço você, que eles eram crianças e tudo mais. Então acho que usou esses dois personagens para materializar essa questão de um anuncia e outro dá a notícia, e outro seja a prova, né? Para Uhum. tudo. Maneira de embasar aquilo. Imaginou se só a Margaret chegasse a pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Vai Sim, acontecer isso. Tá, mas com base no quê que vai acontecer isso aí? Você falar, qualquer um fala, né? claro, claro. E a mesma É, coisa do Daniel. O Daniel não tinha
vamos dizer assim, esse cacuete de ele chegar na frente de uma câmera e falar assim, pessoal, vou abrir meu notebook aqui e vou mostrar para vocês tudo que tem aqui. Uhum. Não é? Isso dá ali também uma imagem, tendo em conta que há uma série de pesquisadores que estão paralelamente, reportando aos Estados Unidos, não é? Paralelamente ao que está acontecendo no Congresso, estão a ameaçar falar tudo o que sabem. Uhum. O caso de David Grush é um dos denunciantes, mas temos Corbell e temos também uma outra pessoa que, o Steve Greer, portanto são ufólogos conhecidos que já deram ultimato. O Steve Greer disse: se até 9 de agosto o governo norte-americano não disser nada, que ele vai avançar para um disclosure. Portanto, aqui a hipótese do disclosure catastrófico, que é uma palavra que eu ouço de falar. É o soft disclosure, que é assim, aos poucos, em doses homeopáticas, ou então revelar tudo. E o filme fala digamos assim, num disclosure, full disclosure. Uhum. A nível mundial, ou pelo menos não é mundial, mas é nos Estados Unidos a um nível global, portanto, através da comunicação social. Vê essa possibilidade como algo que possa vir a acontecer, tendo em conta o. Olha, eu acho que deveria acontecer, né? Eu acho que deveria acontecer. Se vai acontecer, a gente tem um contexto histórico ali que é meio complicado, né? Se você pegar a própria série Blue Buck, Uhum, que o Heineken ele começa, inclusive isso é a história dele, né? Ele começa sendo um cético que não acredita nisso, porque ele era um físico muito inteligente e um cara que ele só acreditava na prática e nos números e tudo mais. E aí o governo contrata ele para falar assim, Heineken, eu quero que você trabalhe para mim. E é o seguinte, você é o cara que vai falar que tudo que você viu é mentira. É isso. uhum, Só que você vai falar como? Através do teu nome, porque ele já tinha um nome muito grande, e através que você vai achar uma maneira de falar isso assim, ó. Olha, isso aqui não caiu. Você sabe por quê? Porque a locomoção do vento, não sei o que mais, tal, usando a física, vai falar que não existe. E ele fez isso durante um tempo. Até que chegou num ponto que ele falou assim, gente, eu tô mentindo, porque o negócio realmente existe. E quando existia que ele ia mostrar isso pro governo, ele vai falar assim, Heineken, você não viu nada. Você vai falar que você viu isso, né? Até surge aquelas questões lá, vazamento de gás em tal lugar. Ó, pessoal, ninguém pode passar aqui porque teve um vazamento de gás. Não tem vazamento de gás, mas por que vazamento de gás? Porque todo mundo tem medo, ninguém vai lá. É isso que eles falam na série, né? E eu acho que isso é exatamente agora. Tipo assim, ó, você pode ser ufólogo, você pode ser o cara, você pode falar uhum, tudo mais e tal. Sempre vai ter um contraponto de falar assim, ó, você tá vendo aquilo lá? Ele falou que existe, mas ó, se você olhar pelos fatos, isso aqui não pode ter existido por causa disso, daquilo outro, né? Eles sempre vão arrumar um jeito de sim. abafar. É claro que vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável, que vai ter que revelar alguma coisa, né? E eu acho que vai revelar, mas não vai revelar tudo. Vai ser aquele negócio assim, vamos falar o que eles querem ouvir, mas não tudo, entende? Uhum, Porque assim, para você ver, o ser humano como é que tá, seria difícil ter essa percepção. Para muita gente ainda, o homem ainda não pisou na Lua. pois, é um facto. Isso aconteceu em 69, né? E você fala assim, gente, como não? Não acreditam. Então você imagina assim, esse mesmo público que não acredita nisso, como é que você chegaria com uma notícia dessa hoje, né? Ainda existe gente que acredita que a Terra é quadrada, né? Enfim. Sim, existe essa. Existe essa. E obviamente Exatamente. o choque, portanto, ao nível das instituições, dos vários Uhum. sistemas religioso, falámos já aqui no anteriormente, e aliás até há uma cena mais para o fim em que alguém chega perto da Margaret
e se ajoelha a ela, e ela disse, não, eu não vou ser a religião, eu não quero ser a religião de ninguém. Portanto, deixando Uhum. claro, quer que seja que venha, não é para, mais uma vez, pegar e utilizar como sistema de dominação e controle e doutrinação das pessoas, portanto. Mas sim, o religioso falámos, mas também outros níveis, portanto, porque coloca questões, aquilo que aprendemos, não é? Exatamente. Não é? Muito provavelmente, a ser verdade, estamos cheios de bibliotecas de informação. Aí você vai Informação, ter que quebrar todos esses paradigmas. quebrar tudo isso. E chegando para fim, obviamente, ele termina o filme de uma forma, para alguns pode ser considerado um clímax do filme ou não, não sei, mas com a presença de um ser, portanto, que se apresenta lá no local das filmagens, e a Emily Blunt termina, a Margaret termina dizendo: escutem. Escutem. Qual é a leitura que faz deste final do filme? E qual é a En- mensagem ali? Então, aí existe assim, por isso que eu falo para vocês assim, que o filme funcionou bem nessa questão. Uma coisa a gente não pode negar, que o filme é polêmico. Ele é, né? Uhum, Pode se questionar se o filme é bom ou ruim, se ele entregou ou não entregou, tudo bem. Mas uma coisa é fato, que ele gerou polêmica, ele gerou, sim. né? E essa questão do escutem, eu entendo da seguinte maneira. Olha, quando eu vou revelar isso aqui para você, antes de vocês tomarem qualquer decisão, antes de vocês saírem, sei lá, fazendo um apocalipse aqui, escutem o que a gente tem a dizer, né? Hum, E eu acho que aquele ser que estava ali, mostrando ele mais velho e tudo mais e tal, é meio que se ele fosse falar assim, gente, a gente já está aqui, não é de agora. Pô, a gente já está aqui desde 1940 aqui. Se a gente quisesse fazer alguma coisa, a gente já tinha feito. Por que que nós não fizemos ainda, né? Então, assim, pode ser relacionado a uma mensagem de amor, por exemplo. Olha, calma, vamos conversar aqui primeiro? Então, escuta, antes de mais nada, escuta, né? E até eu acho que é quase que uma crítica à própria sociedade de hoje, né? uhum, Antes de sair falando, antes de sair fazendo, né? Escute, que é o que hoje em dia ninguém faz. Você pode ver, é aquilo que a gente estava falando. Se uma sim. pessoa vem com uma notícia, todo mundo propaga. Mas alguém realmente quis escutar? Alguém realmente quis ver se aquilo lá realmente é verdade? Buscou a fonte, né? Então acho assim, esse em aberto que ele deixou é justamente para isso. Ó, escuta primeiro, né? Uhum, Então, eu acho que o desfecho foi nessa linha de, ó, eu vou deixar em aberto, aí vai da interpretação de cada um, claro. né? Tem gente que não gostou, tem gente que gostou, enfim, tudo mais. Mas é essa questão mesmo. Olha, gente, a gente vai mostrar tudo para vocês aqui, mas antes de mais nada, escuta antes de tomar qualquer decisão. Olha primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Deixando uma mensagem meio assim de paz, né? E não Uhum. aquele negócio de guerra dos mundos. Olha, apareceu os negócios aqui, bicho, virou um apocalipse. Ou seja, vem com essa, porque algumas pessoas falam, não, tem que haver um segundo. Exato, Ele, exato. aquilo, porque ele não diz nada. E eu penso que é mesmo essa abertura para cada um, não é? Fazer esse processo de agora deixa-me ver o que é isto que está aqui a ser mostrado, não é? Porque assim, o ser humano, de maneira geral, ele é imediatista, né? Uhum, Ele, às vezes, até antes de você terminar uma frase, ele já processou, ele já tem uma decisão ali, ele já fala, cara, eu já sei o que eu vou fazer, uhum, né? E muitas vezes a gente aprende que o quê? Escutar primeiro antes de falar, né? Até não tem aquele ditado que fala assim, Deus deu dois ouvidos e uma boca. Ou seja, a gente tem que ouvir mais e falar menos,
né? Exato. E eu acho que é nessa linha. Uhum. É isso, a conversa está a ser deliciosa, Júlio. Estamos a chegar mesmo assim ao fim. Muito obrigada pela sua generosidade em partilhar connosco aqui todo a sua dedicação também em serviço ao outro, a trazer através da ficção toda esta possibilidade, não é, de compreensão das realidades que possam estar a ser aí colocadas para nós. Quem quiser acompanhá-lo, e ver todos estes resgates que está a fazer, como é que pode fazê-lo? No YouTube, canal Arquivo J, né? O J você escreve J mesmo, né? Também estou no Instagram, Facebook, TikTok, enfim, tem bastante coisa legal lá. O pessoal pode acompanhar. Ok. E então, mais uma vez, obrigada. Não sei se quer deixar assim uma mensagem para o público que o acompanha aqui em Portugal, uma vez que tem muitos jotistas E olha, e na que Europa legal. e em Portugal. Quer deixar alguma mensagem para o seu público de cá? Queria deixar. Uhum, Primeiro, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, sim. né? Eu acho muito legal isso, sabe, esse intercâmbio, Uhum, não só de nacionalidades, mas também de canais, né? claro. Num momento que a gente vê que existe tanta concorrência, existe tanta, né? Eu falo assim, a gente não é concorrente, né? A gente se completa um com o outro, a gente pode fazer várias coisas juntos, Sim, né? colaboramos, sim. Colaborarmos um com os outros. Eu acho que essa é a palavra, colaborar. Então, eu queria te agradecer o convite. Uhum, Ainda bem que deu certo, que a gente ficou conversando bastante sim. tempo e deu tudo certo. E a mensagem que eu quero deixar para o pessoal de Portugal, Uhum, tá? Eu amo muito vocês, todos, tá? Não é de agora, né? sim. E principalmente que eu vejo que eu tenho uma audiência aí em Portugal, já tem algumas pessoas que me conhecem aí, e eu acho assim, foi muito legal abrir, né, isso, poder dizer para vocês assim, ó, praticamente eu estava torcendo para Portugal na Copa do Mundo. Depois da nossa seleção, Portugal, Sim. né? Mas infelizmente a gente não conseguiu ficar, nem em Portugal e nem em Brasil, né? Mas Cabo Verde fez bonito. De todos, o mais bonito foi Cabo Verde. Exatamente. Sabia? E é verdade. Entre Sim, Brasil, Portugal e Cabo Verde, quem fez mais bonito foi Cabo Verde. sem dúvida. Trouxe mais emoção. Trouxe mais emoção, principalmente contra a Argentina, né? Sim. Né? Nós já temos uma rivalidade com a Argentina aqui do lado. E uma rivalidade boa, só no futebol. Claro, A gente sim. gosta dos argentinos, amo os argentinos. Uhum, Mas Copa do Mundo é isso, né? Futebol claro. tem essa questão toda. Mas um dia ainda eu quero conhecer Portugal, porque não conheço ainda. Venha nos visitar. Tem amigos meus que foram morar em Portugal, inclusive, e eu falei, Uhum, olha, um dia ainda eu quero ir para lá, conhecer lá. ok. Quando vier, será muito bem-vindo. Avise, se for possível. Tenho o gosto de mostrar aqui Lisboa, não é? E perto, que é onde eu moro, e será muito bem-vindo. E agradeço também toda a generosidade, toda esta colaboração. E para quem nos acompanha em casa, escutem, É verdade. escutem o Arquivo J e as suas análises das séries, dos filmes. Mais importante, manter as mentes abertas, não é? Para as novidades que aí vêm e até uma próxima. Sinalizem com o vosso sincero like, que eu tenho que a quem acompanha, que são Deixe forretas, seu like. deixa o seu like, comentem, porque é a forma também de chegarmos a mais pessoas. Portanto, o algoritmo é uma realidade e assim podemos alcançar mais pessoas. E despeço-me também com muito carinho de todos e até uma próxima, aqui, uma próximo episódio no The Talking Talk Sound. Até breve. Muito obrigada.
Até breve, muito obrigado. E ó, beijota para vocês aí. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.